Bom Cadê a dia. fantasia, Plínio? Ó, eu não vim de fantasia, mas eu já vim aqui ó, com um recado na minha camisa do que eu vou falar hoje. Tá bom para ver, hein? Né? Tá. Deixa eu O ver. samba O samba cura onde cura onde dói. Boa. Pois é, gente. Olha, eu vou falar de carnaval hoje, né? Mas vou falar principalmente de política, né? Os comentários aqui são sempre em torno de política, mas eu vou falar um pouquinho para tentar elucidar. A gente tem vivido tem ouvido muitas críticas, né? E hoje eu me deparei, por exemplo, tem o prefeito de Cariacica, no Espírito Santo, e para a gente ver como é que a coisa é atual, né? Acontece agora. O prefeito de Cariacica, que é uma figura que chama Euclério Sampaio, disse que vai cortar a verba da escola de samba, deixa eu pegar o nome aqui certinho, Independente da Boa Vista, que está homenageando o Sebastião Salgado, porque vai ter uma ala homenageando o MST. Esses dias a gente viu também o prefeito de Canoas querendo proibir enredos afro e LGBT das escolas de samba no Rio Grande do Sul. Também, hoje tem uma notícia que eu acho que é bem interessante também, que está na Folha, que o Tribunal da África do Sul rejeitou as acusações de que existe um genocídio branco no país. Quem que está falando que existe um genocídio branco no país é justamente um movimento supremacista branco que participou do Apartheid e está acusando agora o governo da África do Sul de promover, através da reforma agrária, devolvendo as terras à população negra, um genocídio branco. Esses dias o Trump falou sobre isso também, né? Então, assim, tem muitas críticas hoje. Primeiro, de pessoas, são esses de neopentecostais como Feiticeira, Vitor Belfort, e vem de dentro do próprio movimento do carnaval, Paulo Barros, criticando os enredos afro, né, nas escolas de samba. Então, eu vou fazer uma recordação aqui, né, de algumas coisas que eu acho que é importante, porque, assim, acho que essas pessoas deveriam se recolher a sua ignorância e a sua insignificância diante de uma festa, que é uma festa que serve para curar as feridas, né? Curar as feridas, as escaras centenárias que a gente tem no Brasil, né? Para começar, viu, Aniva, carnaval não é uma festa africana. O carnaval é uma festa cristã, né? Foi criado lá no século VI pelo Papa São Gregório, justamente para que a carnevale antes do jejum da quaresma. Então, é uma festa, antes de tudo, cristã. Pronto, é uma festa cristã. E daí, então, as pessoas que estão criticando os enredos afro, né, falando, como disse o Vitor Belfort, que tem muita macumba, na sua enorme ignorância, né, eles precisam primeiro aprender nas escolas de samba, né? O Sérgio Machado, o Edgar até me mandou agora um pouco falando do Sérgio Machado, que ele fez um tweet agora falando que não gosta do carnaval, porque é uma festa do demônio. Gente, então vamos lá. O Simas, Luiz Simas, baseado no João do Rio, que é um jornalista maravilhoso, foi homenageado pela Flip esse ano, inclusive. Era um jornalista negro e LGBT, né? Todos diziam, na verdade não existe uma comprovação, que no fim do século XIX, ele saiu ele burlou uma legislação que é aquela época, depois da escravidão, quando os negros foram libertos, né, os negros escravizados foram libertos, o Brasil tinha um projeto de branquização do país até 1950. Essa era a verdade. Eles queriam trazer gente da Europa, porque o objetivo era até 1950, né, que o Brasil fosse um país predominantemente branco. E o João do Rio atravessou, como diz muito, de uma forma poética, Luiz Simas, né, e foi buscar nos morros do Rio, né, onde estava sendo empurrada a população negra, as culturas africanas. E é de lá que vem o samba. O samba, da onde vem o samba? O samba vem
Bantô Semba, que significa umbigada, que eram as festas que haviam depois das manifestações religiosas, que eram feitas em roda, né? Então, isso era feito dessa forma, lembrando que à época, né, no início do século XIX, foi instituído a lei da vadiagem para prender pessoas que estavam com instrumentos musicais, com violão, com tambor nas ruas. E a primeira escola de samba, deixa eu falar, foi criada justamente em frente a uma escola, porque a ideia qualquer era ensinar para as gerações que viriam da onde vem a cultura do samba, da onde vem a cultura do tambor. Em 1932, para vocês terem uma ideia, daí o que aconteceu? O governo do Rio falou, não, vocês vão ter que pagar um alvará para desfilar com as escolas de samba e instituiu uma lei que não se poderia fazer enredo negro nas escolas. Tinha que falar da cultura branca. O primeiro orixá que foi citado foi pelo Império Serrano em 1953, né? Só em 1960 o Zumbi dos Palmares foi citado num enredo. Até então não tinha nenhuma menção ao Zumbi dos Palmares em livro didático, que ensinava na escola normal. Então existe toda uma questão didática, de cultura, né, que o samba traz, né? Eu sou um mero espectador, né? Eu sou um branco falando de samba. Eu vou depois trazer pessoas negras, assim, como diz o Simas, eu sou um admirador, um adorador de tudo que está acontecendo. Em relação ao que o Vitor Belfort fala sobre macumba, que o samba faz macumba, o samba é macumba, sim. Até mesmo que eu vou colocar aqui uma macumba agora na tela, né? O que é macumba? Gente, macumba é isso aqui, ó. É esse instrumento. É uma espécie de ganzá que era no Congo, era tocado, e para cá veio com macumba, e hoje, de forma pejorativa, é usado para definir as religiões afro, né? Então, daí a gente vem para os enredos. O Paulo Barros, que hoje está na Vila Isabel, aliás, com um enredo assim que muito ruim para uma escola da tradição da Vila Isabel, que tem Martim da Vila, que foi criada lá com Noel Rosa, né? Então, ele criticou o excesso de enredos afro no desfile de 2025 das escolas de samba, dizendo que é tudo igual. É tudo igual. Falou assim, é tudo igual. O enredo da Vila Isabel é sobre assombração, para vocês terem uma ideia, né? Que nada tem a ver. E 10 dos 12 enredos das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro falam de negritude, falam de cultura negra, falam de cultura indígena. E daí eu vou citar 4 exemplos aqui para mostrar que não são todos iguais, né? Não são todos iguais. Acho que é interessante a gente colocar isso, viu? Então vamos lá. Salgueiro. Quem que Salgueiro traz para a avenida? O enredo do Salgueiro é Salgueiro de Corpo Fechado, para falar justamente de Exu e das divindades das ruas, Zé Pelintra e outras divindades cultuadas aí no que se chama a linha de esquerda do candomblé e da Umbanda. Exu é tratado por esses que acham que macumba, chamam as religiões afro de macumba, né, como uma forma pejorativa, como o Vitor Belfort. Exu é tratado como um demônio. Mas nas religiões africanas não existe demônio. Exu simplesmente aponta o demônio que está dentro de você, né? Aquelas nossas sombras. Então vai ser um desfile belíssimo. É um samba enredo do Xande de Pilares, que vai quebrar Sapucaí, vai transformar Sapucaí num grande terreiro, e vai ser lindo, muito lindo, mostrando todo, né, o culto que existe ao povo de rua. Lembrando, inclusive, Aniva, em 1989, quando a Beija-Flor levou para a avenida e foi proibida, censurada pela Igreja Católica do Rio de Janeiro, de colocar o Cristo Redentor vestido de mendigo. Isso já foi censurado. Então, assim, hoje, quem vai abrir os caminhos, né? Exu é o orixá que abre os caminhos na avenida, é justamente o Salgueiro, com um enredo lindo. Depois a gente vou falar para vocês aí, Milton Nascimento. Gente, Milton Nascimento é o enredo da Portela. É o maior desagravo que um rei preto, como classifica a Portela,
tem para fazer do que fizeram com o Milton na cultura branca do Grammy, que não deixaram ele sequer sentar lá. Quando aconteceu isso... Não podia sentar ali na frente, né? Não podia sentar na frente. O Milton vai sair à frente da Portela. É o primeiro homenageado em vida da Portela. E tem na cultura iorubá tem uma coisa muito importante, viu, Ana e Ivan, de que morte não é a morte física. Morte na cultura iorubá está atrelada ao esquecimento. Então, a pessoa só morre quando a gente esquece dessa pessoa, né? A vida é lembrança, sempre que a gente lembra. Então, por isso a importância de se homenagear grandes ícones negros, e dessa vez, pela primeira vez, a Portela traz uma pessoa em vida, né? Como diria o Nelson Cavaquinho, flores em vida, ao Milton Nascimento, um dos maiores ícones da música negra do mundo. O Julinho pode falar disso aqui. E daí tem uma frase muito bonita no samba enredo da Portela que fala aqui, ó: cheguei com o meu povo, mesmo sentimento, onde candeia é chama, brilha Milton Nascimento. Candeia é um dos ícones da Portela, que é lembrado, que está vivo, que está vivo no desfile da Portela. Vamos passar para Mangueira. Mangueira vai falar do povo banto, né? Tem um verso lindo que fala assim que nas vielas aqui, ó, vou colocar aqui, eu não posso colocar as músicas, gente, porque tem toda a questão de como é que fala? De direitos, né? Então fala aqui, né? Que nas vilas, nas vielas, né? O povo banto sobrevive. E o nome do enredo é A Flor da Terra, no rio da negritude, entre dores e paixões. Vocês sabem o que foi a Flor da Terra? Flor da Terra, gente, foi o cemitério dos Pretos Novos, era chamado cemitério dos Pretos Novos, que era destinado ao sepultamento dos escravos que morriam quando chegavam na Baía da Guanabara, porque eles não aguentavam. Então, eles simplesmente tiravam os panos ali que encobriam, colocava num buraco desse cemitério dos Pretos Novos e enterravam, sem qualquer ritual religioso, né? A cultura iorubá, a cultura bantô, né, tem todo um ritual para a morte e era desrespeitado desse jeito. Então, a Mangueira está trazendo essa memória do povo banto, que foram os maiores, o maior grupo diaspórico, né, como diz o Luiz Simas, né, da diáspora, fora da África, que foi levado como povo escravizado. E daí tem um verso bonito também, que fala assim, ó, onde a escola da vida é Zungu, foi risco iminente. O alvo que a bala insiste em achar, lamenta informar, um sobrevivente. Essa semana, a gente conviveu com isso. Não é uma coisa de lá de trás. O Igor de Melo Carvalho, um estudante de 31 anos, estava voltando para casa numa moto, num mototáxi, e ele tomou um tiro nas costas. Ele tomou um tiro nas costas. Então, a Mangueira está falando para essas pessoas que são assassinadas todos os dias, esses herdeiros do povo banto, né, que lamenta informar um sobrevivente. A cultura negra sobrevive nas vielas, né? Então, acho que isso é muito importante. E, por último, um enredo que eu queria comentar aqui é de Chica Manicongo. Quem conhece Chica Manicongo, que vai ser enredo da Viradouro? O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Chica Manicongo é considerada a primeira trans do Brasil. Chica Manicongo veio trazida do Congo, isso lá no século XVI, era uma rainha de uma aldeia do Congo, porque lá não existia esse preconceito, isso lá atrás, século XVI, gente, né? De gênero que existe hoje, cada vez mais recrudescido. E a Chica Manicongo, ela foi espancada porque ela se recusava a usar roupas de homens, então ela foi espancada por usar roupas de homens, trabalhando como sapateiro, inclusive usava aquele adereço africano na cabeça, passou a usar
a roupa masculina para não sofrer violência, e ela foi condenada à morte. Foi uma das primeiras pessoas condenadas à morte pelo Tribunal do Santo Ofício no Brasil, e foi assassinada no Brasil. Então, assim, gente, é uma questão gigantesca que traz. Vamos estudar quem é Chica Manicongo, vamos estudar quem é Milton Nascimento, vamos estudar o cemitério dos Pretos Novos, que traz a Mangueira, a cultura Bantô, que forma o nosso povo, né? E assim, é interessante porque essas pessoas, por exemplo, os neopentecostais, que falam, não, tem muito enredo afro, eles eu nunca ouvi ninguém falar, por exemplo, para a Marcha de Jesus, falar de Alabê de Jerusalém. Alabê de Jerusalém, que o Altair Veloso fez uma epopeia teatral linda para contar, nada mais é do que um homem negro que deixou Marrocos, região de Marrocos, na época de Cristo, e teria convivido com Cristo na Palestina, tá? Então, assim, essas pessoas que não sabem o que significa samba, o que significa macumba, o que significa Exu, o que significa escola de samba, precisam se recolher à sua insignificância e à sua ignorância.